Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada, sou doutora em Direito pela PUC Paraná, mestre em Direito pela PUC São Paulo e atualmente sou coordenadora do curso de Direito da Unifacear do campus Araucária. Olha só, pessoal, eu e a professora Miriam estamos organizando o primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifacear, para que nós possamos ficar juntos nesse tempo de quarentena, né? E possamos complementar as atividades que são realizadas em regra na nossa universidade. Não podemos estar juntos presencialmente, mas continuamos com os nossos eventos aqui. Professora Miriam, tudo bem? Olá, então, como a professora Camila me apresentou, eu sou a professora Miriam Olívia, eu dou aula na Unifacear há cerca de um ano e atualmente eu estou ministrando as disciplinas de Direito Ambiental, Processo de Trabalho e Processo Constitucional. E o objetivo deste nosso ciclo é exatamente a gente se aproximar um pouco mais dos alunos nessa época de afastamento, de isolamento social, e trazer ao debate temas relacionados à pandemia, mas também relacionados a outros temas, para que a pesquisa científica, tão valorizada na nossa universidade, continue progredindo e avançando. Muito obrigada, professora Miriam. Pessoal, então aproveitem as palestras. Um abraço grande. Perfeito. A nossa próxima palestrante é a professora Andressa Jarlete Gonçalves de Oliveira, e o tema da palestra será sobre crédito e desenvolvimento econômico. Então, a nossa palestrante, ela é doutoranda em Direito Socioambiental e Sustentabilidade na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ela é bolsista CAPES, ou seja, ela é uma pesquisadora do Estado brasileiro, às vezes é interessante isso. Ela fez visiting scholar na Alma Mater Studium, na Universidade de Bolonha, me corrija se eu tiver pronunciado de alguma forma errada. Ela é mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba e é professora da Escola Superior da Advocacia da UAB Paraná e em pós-graduações da Universidade Positivo, Unicuritiba, da Academia Brasileira de Direito Constitucional, da FIEP, Faculdade de Gestão da Indústria do Estado do Paraná, da Damásio Educacional e da Univel. Além disso, ela foi presidente da Comissão de Direito Consumidor e secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná na gestão 2013 e 2015. Atualmente, então, ela é membro das comissões de Direito Consumidor e de Direito Bancário da OAB Paraná na gestão 2019 e 2021. Ela é parecerista de Direito Consumidor na Revista de Direito Consumidor e na Revista Civilística, além de ser advogada. Então, é uma das palestrantes com os maiores know-how para falar sobre esses temas para vocês, nossos alunos. Então, o tema da nossa palestrante, retomando, é crédito e desenvolvimento socioeconômico. O que é, Andressa? O que é crédito e como a gente pode lidar com essas propagandas que os bancos estão passando dizendo que a gente não precisa mais agora pagar o empréstimo ou pode prorrogar o pagamento? Como é que você avalia todas essas situações? Bom, boa tarde para todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite que foi feito pelas professoras Camila e Miriam, né, minhas amigas queridas, né, parabenizo e cumprimento, né, os professores que me antecederam, a Bruna e o Gustavo. E esse tema do crédito e desenvolvimento socioeconômico é o meu tema preferido de pesquisa, é o meu tema de trabalho, eu advogo nessa área, né, eu advogo já há 16 anos contra banco e pesquiso desde sempre nessa área de crédito. E eu acho que a primeira coisa para a gente entender é o que se entende, né, qual que é a noção de desenvolvimento socioeconômico que a gente gostaria de propor dentro desse debate, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, veja, essa ideia de desenvolvimento, ela mudou muito, né, desde o começo dos anos 90 para cá. Antes, quando a gente pensava em desenvolvimento, ele era medido só pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto do país, né, uma medida per capita. Mas qual que é o problema dessa medida? Essa medida não considera como que as pessoas realmente vivem. Então, se a gente pega o Brasil é a 7ª economia do mundo, mas é um país que, como o Gustavo mesmo mencionou, 60% das pessoas não tem nem acesso ao saneamento básico. Então, será que nós somos um país desenvolvido? Né? Será que não tem muito a ser feito para alcançar desenvolvimento? Quando a gente fala, então, em desenvolvimento socioeconômico, a noção de desenvolvimento que se propõe é uma noção que foi introduzida na economia pelo Amartya Sen, que foi Nobel de Economia em 98, né? E é uma noção que realmente coloca as pessoas no centro da discussão. Então, como que de fato as pessoas conseguem viver?
né? O Amartya Sen, ele trouxe essa preocupação de que a gente não pode medir o desenvolvimento apenas pelo volume de riqueza produzida num país, mas que a gente deve olhar de fato como que as pessoas conseguem viver, como que as pessoas conseguem buscar a realização de seus planos de vida, né? E aí ele traz essa ideia de desenvolvimento a partir de uma nova teoria na economia, que é o chamado Capability Approach, ou abordagem das capacitações, em que ele vai buscar entender quais são, né, as condições efetivas de liberdade e as oportunidades que as pessoas desfrutam em sua vida. E quando a gente pensa em liberdades e oportunidades, isso depende de uma série de fatores, desde as nossas condições pessoais, né? Se você pensar, a pessoa que tem um problema de saúde, que tem alguma limitação, ela vai ter mais necessidades do que outras pessoas que não têm essa mesma condição. E depende também de uma série de fatores externos. E aí entra tanto os fatores socioeconômicos, como questões ambientais, culturais, políticas, ou seja, todo o entorno que vai moldar quais são as oportunidades que eu vou ter dentro da minha vida. E essa abordagem é muito interessante a gente pensar em desenvolvimento e pensar também qual é o papel do crédito. O que é crédito? O crédito é quando você busca um empréstimo para você conseguir aplicar o dinheiro e você vai devolver esse dinheiro depois para o credor mediante o pagamento de juros. E qual que é a relação entre crédito e desenvolvimento? Se a gente pensa, por exemplo, num país como o Brasil, quem aqui hoje que está ouvindo essa palestra tem um cartão de crédito, uma conta corrente? Quem vai precisar financiar um veículo? Quem vai precisar financiar os estudos? Né? Quem vai precisar do empréstimo para comprar a casa própria? Vejam, o crédito ele está inserido na nossa realidade. A gente precisa do acesso ao crédito para ter acesso a uma série de bens e serviços que são essenciais, como o financiamento dos estudos, da casa própria, do automóvel e assim por diante, né? Como também a gente precisa do crédito para impulsionar as atividades empresariais. Então, o crédito, ele pode ser um instrumento de expansão das oportunidades socioeconômicas que são abertas para as pessoas. Então, ele pode ter um lado muito positivo e um lado que permita expandir o desenvolvimento, entendendo o desenvolvimento como essa expansão de liberdades e de oportunidades que as pessoas desfrutam. Só que tem um lado negativo. Quando a gente pensa, por exemplo, na realidade do Brasil, e aí já tentando responder a pergunta que foi feita pela professora Miriam, né? Como é que funciona hoje a oferta de crédito no Brasil? A gente vê, por exemplo, campanhas publicitárias dizendo: você quer um empréstimo, aposentado, pensionista, funcionário público? Eu te concedo um empréstimo em 24 horas, mesmo que você esteja com nome no SPC e Serasa. A gente vê campanhas muito agressivas, né, de publicidade de crédito. Pergunta, vocês têm noção de qual é o custo desse empréstimo? Qual é a taxa de juros dessas financeiras que prometem empréstimo fácil? Eu vou dizer para vocês, é mais de 1000% ao ano. É absurdo pensar, 1000% ao ano é mais ou menos assim, você pega um empréstimo de R$100 e você devolve 1.300 para o banco. Né? Então, é muito absurdo pensar no custo que isso tem dentro do Brasil. Então, o crédito ele tem um outro lado, que é um lado muito cruel, que é o lado em que você, por usar o crédito, especialmente quando ele é muito caro e quando você usa isso sem ter conhecimento adequado para fazer esse cálculo de custo-benefício, você gera o superendividamento. E pode ser tanto de pessoas físicas como de empresas. E aí, já entendendo que o crédito ele pode ajudar, mas ele também pode atrapalhar, né, é importante a gente entender qual que é a relação de crédito e desenvolvimento dentro do Brasil. E para entender esse cenário brasileiro, a gente precisa ter algumas informações a mais. Primeiro, o Brasil ele tem um modelo econômico que depende do crédito. Por quê? A nossa economia é uma economia de endividamento. O que isso significa? Significa que o consumidor brasileiro ele compra tudo parcelando. Né? Então, vou dividir em 12 vezes sem juros, né? Vou financiar um carro em 48 vezes. Quando a gente compara isso com outros países, em outros países o consumidor tem um comportamento diferente. O consumidor junta o dinheiro e depois compra o bem à vista. Mas no Brasil, como a maioria das pessoas tem uma renda muito baixa, as pessoas precisam desse pagamento parcelado para conseguir ter acesso a bens e produtos. Pagamento parcelado, pagamento a prazo, é pagamento com crédito e é pagamento com juros, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a economia brasileira ela é movida, sobretudo, pelo consumo das classes C e D. As classes C e D, o consumo, né, da grande maioria da população, é o que estimula o surgimento de micro, pequenas e médias empresas, e as micro, pequenas e médias empresas são um motor da economia brasileira.
são as empresas que mais geram postos de trabalho formais, né? Que mais colocam ali as pessoas, então, para terem renda. Então, a gente tem esse mecanismo em que o consumo estimula o surgimento de pequenas e médias empresas, que estimulam novos postos de trabalho, que geram novos consumidores, e o crédito é o combustível. O crédito, ele passa por todo esse círculo, porque o crédito está lá no cartão do consumidor para conseguir fazer uma compra parcelada, no crediário, assim como está lá injetando dinheiro, né, um capital de giro ou investimento para as empresas poderem desenvolver as suas atividades. Então, no Brasil, nós temos uma dependência muito grande em relação ao crédito. O nosso modelo econômico depende do crédito. Mas quais são os problemas do crédito no Brasil? Primeiro, nós ainda temos uma situação de falta de acesso. Então, quando a gente pega hoje num país que tem 210 milhões de habitantes, nós temos 40 milhões de pessoas fora do sistema bancário. 40 milhões de pessoas que são chamados desbancarizados. Pessoas geralmente pobres, que por o sistema bancário não é interessante. Eles veem essas pessoas como pessoas de alto risco. Então, elas estão fora do mercado de crédito. Segundo problema, nós temos um mercado bancário que é extremamente concentrado. Isso foi denunciado pelo FMI em 2003, já num estudo, que demonstrou que não existe competição nos bancos brasileiros. Nós temos aí 5 grandes bancos, né, que são os bancos que a gente mais conhece, e que têm mais de 90% do mercado. Então, quando nós temos um mercado extremamente concentrado, em que não tem competição, qual que vai ser a consequência disso? Abuso de poder econômico. E esse abuso de poder econômico, ele se reflete nas altas taxas de juros que nós temos hoje no Brasil. Para quem advoga na área, e advoga assim judicialmente mesmo, né? É muito interessante ver que a gente teve todo um movimento, né, da década de 90 para cá, de tentar aplicar limites para esses juros bancários através de revisões judiciais de contratos, né? E durante muito tempo era possível conseguir ali aplicar alguns limites, que eram limites legais, mas isso caiu por terra, né, já no comecinho dos anos 2000. Hoje, o critério para a gente analisar os juros bancários é o critério da chamada taxa média de mercado, que é nada mais, nada menos do que a média do que os bancos praticam. Qual que é o problema desse critério? O problema é que eu estou num mercado que não tem competição. Se eu estou num mercado que não tem competição, a média dessas taxas é altíssima. Isso gera um custo muito elevado para o consumidor que depende do crédito para ter acesso a bens e serviços e para as pequenas, micro e médio empresas que dependem do crédito para tocar a sua atividade empresarial. E isso é uma barreira, é um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico. Então, no Brasil, o custo do crédito bancário é um obstáculo, tanto para as oportunidades e liberdades das pessoas físicas, já que se o crédito é muito caro, eu consigo consumir menos, como para as empresas serem mais competitivas e conseguir aumentar e ter resultados melhores, né, em termos de produção. E, além disso, nós temos uma série de outros problemas, né? Então, nós temos muitas práticas abusivas, né, dentro desse mercado de crédito, por isso que é um dos gargalos, né, de judicialização. Né? A gente vê muita cobrança do que não foi cobrado, do que não foi contratado, muita falha de informação, falta de boa-fé dos bancos em renegociarem quando as pessoas estão em dificuldades e assim por diante. Né? Então, entendendo que esse é um cenário muito complicado, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Né? Eu vou roubar aqui a expressão do professor Gustavo. Né? Como é que nós podemos construir pontes, né? E não ficar tentando salvar cada pessoa individualmente? Né? O que pode ser feito para melhorar esse cenário? Né? E aqui eu já encaminho, né, para a terceira parte, que vai ser a parte final aqui da nossa conversa hoje, né? Vejam, primeira coisa, se a gente entender que desenvolvimento é um processo de remoção dos obstáculos, remoção das barreiras para que as pessoas tenham mais oportunidades e mais liberdades, primeira coisa que eu tenho que entender é que o custo do crédito no Brasil é um obstáculo à liberdade. Então, a gente tem que trabalhar para conseguir reverter esse cenário. Outra coisa que é importantíssimo eu entender, o uso do crédito, especialmente o microcrédito, ele tem sido reconhecido como um instrumento de enfrentamento da pobreza. E aí nós temos exemplos mundo afora também, nos últimos 30 anos, isso teve uma expansão muito grande, né? E um dos exemplos mais famosos, né, é o exemplo dos bancos comunitários de desenvolvimento, especialmente o modelo de bancos criado pelo economista Muhammad Yunus, que ele conseguiu tirar mais de 30 milhões de pessoas da pobreza, ele fez as pessoas saírem da miséria e cruzarem a linha da pobreza, concedendo crédito para que essas pessoas que não tinham acesso a um sistema bancário, eram desbancarizados, pudessem começar alguma atividade econômica. Então, vejam, o crédito, ele pode ser um instrumento de enfrentamento da pobreza, de enfrentamento de crise econômica e um instrumento que venha trazer mais oportunidades para as pessoas. Mas para isso funcionar, para isso dar certo, a gente precisa de duas coisas. Primeiro é preço e segundo é método.
Não existe como uma empresa se desenvolver, não existe como uma pessoa melhorar a sua condição econômica com uma taxa de juros como a que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa pensar em modelos de concessão de crédito diferentes com custos menores. E para isso depende muito do método. Vejam, nós temos uma série de programas de microcrédito aqui no Brasil que são interessantíssimos. Eu posso citar pelo menos 3 para vocês. Primeiro são os bancos comunitários, né? Que eles concedem crédito para pessoas muito pobres e não é só dar o dinheiro, eles concedem o crédito com todo um treinamento, uma assessoria para que essa pessoa consiga criar um negócio dentro da sua comunidade e esse negócio vai dar certo, né? Então tem todo um apoio para que o crédito ele realmente se converta em geração de renda e aí possa melhorar a vida daquela pessoa. Esse mesmo modelo de bancos comunitários, esse mesmo tipo de concessão de crédito com outros serviços não financeiros que te ajudam a investir, não é crédito para consumo, é crédito para criar uma atividade produtiva, né, com orientação e suporte. A gente vê alguns programas governamentais, aqui no Paraná a gente tem os programas implementados para o Fomento Paraná, no Nordeste tem o Crédito Amigo, que é o maior programa de microcrédito da América Latina, e todos eles funcionam dessa forma, concedendo crédito com orientação, com suporte, com cooperação, para que aquela pessoa use o crédito numa atividade produtiva que vai dar certo, e aí ela consiga melhorar a sua renda, e aí ela consiga melhorar a sua condição socioeconômica. Agora, qual que é a grande sacada desses modelos? Eles têm uma base principiológica diferente do sistema bancário hoje. Por quê? Vou roubar de novo uma outra expressão que foi usada pelo professor Gustavo, né? Esses modelos diferentes de bancos, né, que a gente chama de bancos alternativos, eles têm uma orientação que é stakeholder, ou seja, eu me preocupo com todos os envolvidos na concessão de crédito e não tenho uma orientação shareholder, que é a orientação do sistema financeiro normal, que é de simplesmente gerar lucro para distribuir sócio e azar do restante da comunidade, né? Então, essa mudança de chave, essa mudança de pensamento, essa mudança principiológica, ela é essencial para a gente entender como que eu posso efetivamente usar o crédito para que o crédito venha a ser efetivamente aí, né, um instrumento de geração de desenvolvimento socioeconômico. E já encaminhando então para o final, isso me permite trazer uma série de mudanças nesse período de crise. Uma primeira mudança, a gente tem que repensar algumas premissas que são dadas no sistema financeiro. Por exemplo, nós temos uma premissa muito forte de que as pessoas de menor renda, as pessoas mais pobres e que as pequenas e médias empresas são clientes de maior risco. E por isso, esses clientes pagam juros mais altos. Na verdade, as experiências internacionais e nacionais de microcrédito mostram exatamente o contrário, que as pessoas de menor renda e as pequenas e menores empresas são ótimas pagadoras, porque eles dependem do acesso ao crédito para conseguir ter aí uma série de oportunidades. Segundo, nós temos que entender como que funcionam esses modelos alternativos de concessão de crédito, como o modelo de bancos comunitários, esses programas que eu mencionei, para entender que existem outras formas de conceder o crédito para buscar o enfrentamento da pobreza, o enfrentamento de crise, né? E criar efetivamente aí um ganho de oportunidades socioeconômicas para as pessoas. E com relação a isso, eu tenho que repensar duas coisas também. Primeiro, as políticas públicas. Nós temos uma série de políticas públicas para tentar expandir o microcrédito, né? Isso aconteceu no Brasil nos últimos anos, mas quais foram os grandes erros dessas políticas? Primeiro, custo. Né? As políticas de microcrédito tinham taxas de juros muito altas, por exemplo, uma taxa de 4% ao mês. Se você vai investir numa empresa com uma taxa de 4% ao mês, a tua dívida vai ser maior do que a lucratividade. Não vai dar certo, a conta não vai fechar, eu vou endividar a empresa ao invés de gerar um benefício. Né? E segundo problema, método. Essas políticas de microcrédito, elas foram direcionadas para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica, que são bancos grandes, que não têm essa modalidade, esse método, né, de ajudar a pessoa a montar o seu negócio, a criar um negócio que vai dar certo. Né? Então, a gente precisa de uma prática bancária diferente. E quando a gente vê isso agora, nesse momento que nós estamos vivendo em período de crise, quais foram as principais medidas do Banco Central? Olha lá, separei 3 aqui. Vamos liberar o compulsório. Compulsório é aquela reserva obrigatória que os bancos têm que, né, não podem mexer, que é justamente para ter uma rigidez para o sistema financeiro. Por que se libera o compulsório? Porque agora eu tenho mais dinheiro circulando dentro dos bancos. Então, qual que era a ideia? Vamos liberar o compulsório, porque assim o crédito vai continuar chegando nas pessoas que precisam. E com a liberação do compulsório, vocês viram alguma redução nas taxas de juros? Não, né? Então, isso é um problema. A gente reduz o compulsório, que é apontado como um dos fatores que aumenta a taxa de juros no Brasil, e as taxas de juros não diminuíram. Outro problema, nós tivemos aí uma reclassificação do Bacen com relação à inadimplência, né?
Então, aquelas dívidas que estão em aberto até 60 dias não vão ser consideradas inadimplidas para fim de provisionamento, justamente para que pudesse trazer aí um fôlego para as pessoas, né, que estão em dificuldade. Isso resultou em melhoria nas renegociações de contratos? Não. Porque na prática, o que os bancos estão fazendo? Olha, eu suspendo o pagamento por 60 dias, só que os juros desse período o banco continua cobrando. Ele pega esses juros que não foram pagos nesse período e incorpora na tua dívida, e aí gera novos juros sobre aqueles juros. Então, na prática, eu te dou um alívio agora, só que lá na frente a tua dívida fica maior. Isso não é boa-fé. Isso não é cooperação. Isso não é olhar para o próximo. Isso é uma orientação que está olhando apenas para a lucratividade do próprio banco. Então, as políticas que estão sendo adotadas, elas continuam pautadas no modelo, que é um modelo econômico tradicional, que já está ultrapassado, que já se mostrou que não funciona. A gente precisa pensar isso de forma diferente. E a gente precisa pensar de forma diferente também a judicialização. E aí, para fechar, eu queria dar 2 exemplos que foram muito interessantes, né? Essa área, gente, de contratos bancários é uma das áreas que mais tem processos no país. Estima-se que 40% das demandas cíveis são demandas envolvendo contratos bancários, né? Agora, com a crise, isso vai ter uma explosão, né, de judicialização individual, mas eu queria dar 2 exemplos para fechar, que são 2 exemplos que mostram de maneira bem interessante essa mudança de mentalidade. Os 2 exemplos foram ações populares, portanto, demandas que têm uma conotação coletiva, né? E o primeiro exemplo foi uma demanda que foi ajuizada, nas 2 foram dadas as liminares, né? A primeira foi uma demanda que foi ajuizada para impedir os bancos de subirem as taxas de juros. Olha que interessante o raciocínio. Ao invés de eu entrar para discutir o meu contrato bancário, foi ingressado com uma ação para impedir os bancos de subirem as taxas de juros, já que as medidas aplicadas pelo Bacen deveriam gerar a redução dos juros bancários. E a segunda medida foi uma outra ação popular ajuizada, em que também foi dada a liminar para suspender a cobrança dos empréstimos compulsórios de aposentados por 4 meses, que é justamente aí o período mínimo que a gente vai passar dessa crise aí do Covid-19, né? Então, essas medidas, elas mostram uma mudança de visão. Não é a judicialização individual, é a pensão de medidas para mudar a chave, mudar o modelo de funcionamento do sistema econômico. E aí, para fechar, a gente está num momento agora que é um momento de crise, a gente está num momento de crise que vai ser muito difícil para todos, mas ao mesmo tempo as crises trazem novas oportunidades e novas ideias. E eu queria fechar com uma frase do Einstein, que eu acho sensacional, né? Que ele sempre falava que se a gente quer alcançar resultados diferentes, nós precisamos de abordagens diferentes. E esse momento é para isso, um momento de repensar os modelos que nós temos de crédito, né, e desenvolvimento para conseguir usar o crédito efetivamente como um auxílio, como um instrumento que amplie oportunidades, amplie liberdades e contribua para o desenvolvimento socioeconômico. Muito legal, obrigada, Andressa, obrigada mesmo. A Andressa, né, minha colega lá do doutorado, né, que eu admiro muito, gosto muito, grande estudiosa, acabou de voltar da Itália, né, faz um tempo já, faz um tempinho já, né, naquele sufoco, mas enfim, estava fazendo seu doutorado de sanduíche na Itália, e ela é uma referência para todos nós, né, em relação a temas que envolvem crédito, consumidor e tudo mais. Enfim, ela com certeza é uma referência, sem contar todos os estudos de terceiro setor, enfim, e o que ela já mencionou também. Bom, Andressa, sua palestra foi excepcional, não tem nem o que dizer, como sempre. Como sempre, né? E, assim, foi muito bom, porque a gente precisa pensar nisso. E quem sabe, nessa época de Covid-19, não é o start que a gente precise para pensar, poxa, né, esse sistema lucrativo, como tá, né? A gente pode mudar isso, a gente pode ter um sistema que seja um pouco mais justo, como você disse, né? Ou não, enfim. Então é nessa dificuldade, é nessa crise. Hoje mesmo estava vendo uma live do nosso colega Luciano também, né? Porque a gente só vê live, né, gente, nessa época. Né? E eu estava vendo uma live dele muito interessante sobre licitação, inovação e tudo mais, e ele até disse, olha, né, citou lá a crise, Schumpeter, etc e tal, e falou, bom, é nessa época de crise que pode surgir, de repente, algumas ideias para a gente inovar, e quem sabe no crédito não seja tão mais necessário agora, mas sempre, né, também a gente ter outras ideias mais justas, mais igualitárias, enfim, né, e mais inovadoras em relação a essa distribuição e do crédito, etc e tal. Então, mais uma vez, obrigada, Andressa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no bate-papo.
elogios, palestras, o Yuri Alencar, que é lá da Faculdade Curitibana, que é de outra instituição e também está participando aqui. Obrigada, Yuri. Palestras de extrema necessidade para todos, parabéns aos organizadores. A Bruna, parabéns. Helenise, Natália, todo mundo elogiando, obrigada. Pessoal, se tiver alguma dúvida também, a gente tem poucos alunos aqui tem alguns alunos de 19º, mas poucos alunos, né? E esses também são temas, né? Por mais que a gente tenha na direito do consumidor, mas esses temas são pouco debatidos de certo modo, assim, em geral nas grades, né? Nas faculdades de direito, em relação ao crédito, terceiro setor, outras formas, enfim, como você descreveu. Então, como isso é pouco debatido também, eu acho que, né, a gente não está tão acostumado, mas é um debate muito necessário, urgente, que reflete na nossa vida, né, de todos nós, no nosso cotidiano. Então, assim, muito obrigada. Talvez por isso que o pessoal que não tenha perguntas específicas, mas fiquem à vontade se tiverem. E desde logo já passo a palavra para a professora Miriam também. Perfeito. Então, obrigada, professora Andressa. Com certeza, assim como a palestra anterior do professor Gustavo, a sua palestra desmistificou várias questões que a gente vê sobre o crédito. E o que eu acho mais, digamos assim, apaixonante na forma como a professora Andressa explana as ideias e as suas pesquisas, é que ela visualiza o crédito não na visão dos bancos. Então, não numa visão que a gente está acostumado a visualizar. Ela vê o crédito como uma esperança para outros departamentos e outras pessoas. Então, como consumidora, né, Miriam? Como consumidora, né? Exatamente. Muito legal. E só para fazer um comentário, assim, é muito interessante porque a gente, às vezes, é muito crítico com o Brasil, né? E por mais que a gente tenha esses problemas todos do mercado de crédito aqui, que realmente tem uma série de falhas, o movimento de bancos comunitários está crescendo no Brasil. E quando eu fui para fora, né, no período que eu fiquei pesquisando fora, olha que interessante, a maioria dos trabalhos que eu achei lá fora, publicados, era sobre os bancos comunitários brasileiros. Né? Então, às vezes, a gente mesmo tem soluções que a gente desconhece. Né? Então, a gente buscar esse tipo de programa, saber que existem métodos diferentes de concessão de crédito, saber que isso é, assim, de certa forma acessível, especialmente aqui no Paraná, também por conta dos programas da Fomento Paraná, etc. Então, é importante a gente conhecer porque todo mundo depende do crédito na sua vida. Né? Isso é algo que, por mais que a gente às vezes estude pouco na faculdade, é algo que vai ser muito importante para a gente mesmo enquanto cidadão. Né? Todo mundo tem uma necessidade em relação a crédito em algum momento da sua vida, por isso que é tão importante a gente pesquisar, né, e compreender um pouco mais esse tema. Né? Só agradeço